Um ponto importante é como o médico hoje interage na prevenção cardiovascular frente a todas as demandas, não é, que nós possamos estar realizando e cuidando dos pacientes. Como proceder um check-up? Será que nós devemos investir em algum modelo pré-formatado? Ou será que o check-up cardiovascular ele deve ser individualizado para cada paciente, dentro do seu histórico, dentro da sua chance de risco? Bem, isso ainda é, com certeza, um dos pontos bastante debatidos, né, tendo em vista o problema da doença cardiovascular. O que nós propomos e o que nós identificamos como ponto central, né, para a realização do check-up cardiovascular, primeiro, é justamente a história. A história do paciente, a anamnese do doente cardiovascular ou do paciente cardiopata, ela aponta a causa de uma cardiopatia, o risco de uma cardiopatia, em mais de 80% dos casos. A história familiar, os fatores de risco cardiovascular, isso e muitas das vezes o uso de determinados medicamentos que possam ser cardiotóxicos, por exemplo, uma história de um uso de um quimioterápico para uma mulher jovem que tenha tido, por exemplo, uma neoplasia de mama, isso vai direcionar que esse check-up tenha um olhar sobre a função cardíaca mesmo que essa mulher assintomática. Portanto, o primeiro ponto é, investir sempre na história clínica. O segundo aspecto importante, o exame clínico, a arte do exame clínico. O exame clínico, muitas das vezes, aponta os riscos de cardiopatia. Um exemplo elegante disso é a verificação da cintura abdominal, a relação cintura-quadril. Os exames dos pulsos arteriais, o exame do pré-córdio, a presença, não é, de alguma manifestação, não é, clínica que aponte, por exemplo, alguma doença sistêmica. O terceiro elemento importante é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é capaz de descortinar algumas arritmias oligossintomáticas ou assintomáticas, como, por exemplo, o Wolff-Parkinson-White, alguns bloqueios de ramo, a fibrilação atrial, que pode passar desapercebida no paciente. Exames simples como a bioquímica, a glicemia, a dosagem do HDL colesterol, o LDL colesterol, o triglicerídeo e, mais modernamente, naqueles indivíduos considerados indivíduos de baixo risco, através de Framingham, você pode estar dosando um PCR para identificar se esses indivíduos poderiam se beneficiar de alguma estratégia preventiva de forma a se discutir o emprego de estatina em indivíduos que claramente não têm uma indicação para uma redução do seu colesterol. Isso, hoje, a proteína C ultrassensível, ela pode ter um valor incremental e colocar o indivíduo num nível de risco superior. Ao lado disso, nós devemos convergir para integralização desse risco cardiovascular, utilizando a tradicional tabela de Framingham, e nós compormos o risco cardiovascular. A solicitação indiscriminada de outros exames sem uma individualização pode muitas vezes trazer uma consequência negativa ao paciente através de exames que possam ter um falso positivo e gerar muitas vezes novos testes
incrementais, quando muitas das vezes o paciente pode ser liberado desse check-up a partir de uma avaliação clínica, já que na ausência de qualquer tipo de fator de risco, de história familiar, de um eletrocardiograma normal, esse indivíduo com menos de 40 anos, ele basicamente pode ter a sua avaliação clínica finalizada. O ponto importante é que o teste ergométrico acrescenta para determinados grupos, não é, uma segurança maior. Ele pode trazer uma avaliação incremental e diagnosticar doença coronariana e ser um elemento importante em determinados grupos de pacientes. É uma prática fundamental e traz uma série de informações clínicas, hemodinâmicas, eletrocardiográficas e também metabólicas, quando isso é realizado sob a forma de uma ergospirometria. Dessa forma, nós clínicos montamos um risco cardiovascular. Em determinados indivíduos de intermediário risco, o score de cálcio tem trazido um valor incremental à avaliação clínica, somada à avaliação ergométrica, na identificação de indivíduos que podem estar num tercio, ou seja, naqueles indivíduos que têm uma carga de score de cálcio acima de 90% daquilo esperado para os pacientes da mesma faixa etária. Indivíduos com um score de cálcio bastante elevado, muitas das vezes podem ter doença obstrutiva e carregam um risco cardiovascular aumentado. Portanto, hoje nós temos várias maneiras de estar galgando um check-up cardiovascular de acordo com a idade do paciente, o seu perfil familiar, a sua carga de fatores de risco e o seu risco global, né? Ao ser avaliado, ele pode nos permitir uma simples liberação do paciente para atividade física com uma orientação clínica ou precisar de exames mais sofisticados para que nós possamos estar realmente tendo segurança e podendo ajudar esse paciente com estratégias preventivas para que ele possa ficar livre de um ataque cardíaco ou de uma morte cardiovascular prematura. Esses avanços eles foram consolidados nos últimos 50 anos e, com certeza, o trabalho do grupo de Framingham, ao gerar informações prognósticas a partir de dados clínicos e laboratoriais, promoveu uma revolução na avaliação cardiovascular em relação à previsão de eventos futuros, ou seja, uma das bases da moderna cardiologia preventiva.